Queridos, podem se assentar, boa noite, shalom, graça e paz. Gente, nós terminamos os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco. Quais são esses primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Praticamente esses livros, desde Êxodo até Deuteronômio, ainda está trabalhando a vida do povo no deserto, mas agora chegou a hora de entrar na Terra Prometida, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, que os seus descendentes entrariam na Terra Prometida. Então, quem estudou já Gênesis com a gente, lembra que quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus disse que havia uma descendência que havia de entrar e possuir na terra. Mas era a terra da peregrinação de Abraão. Abraão estava na terra prometida, mas ele habitava em tendas, ele não se considerava dono de nada. Ele era um peregrino, ele estava pisando no lugar que os filhos dele, ou os netos dele, ou a posteridade dele, não netos, né, posteridade mais adiante mesmo, ele chegou a pisar na terra prometida, mas não a conquistou, não era dele, não era do filho dele, não era do neto dele, mas haveria de chegar uma geração que haveria de possuir aquela terra passaria a ser propriedade deles. Então Abraão peregrinou na terra que havia de ser dada à sua posteridade. E que terra seria essa? A gente já fez aqui um desenho, muito mal desenhado, né? É mais ou menos aqui. O que você conhece hoje de Israel, né? Você vê Israel lá no mapa, o mapa onde está realmente Israel, tá? Então imagina, aquele lugar é esse lugar aqui. Só que antes de ser possuído pela nação de Israel, esse lugar aqui era dividido entre os povos quais? Jebuseu, Eveu, Girgazeu, Eteu, todos eles descendentes, lembram dos filhos de Noé? Sem, Cão e Jafé. Nós temos aqui em cima Noé, tá? E os 3 filhos dele, Sem, Cão e Jafé. Noé amaldiçoa Cão, lá no livro de Gênesis. Cão é amaldiçoado porque viu a nudez do pai e recebeu sobre ele uma maldição que repassou a seus descendentes. Os descendentes de Cão tem 4 filhos, sendo que o mais novo era Canaã, mas dos descendentes de Cão, eles possuíram essa terra, tá bom? Então, durante o período de Abraão, eram os heveus, cananeus, girgazeus que habitavam essa terra. Durante o período de Isaac, durante o período de Jacó, durante o período dos filhos de Jacó, durante todas essas descendências, eram esses filhos de Cão que habitavam aqui. Esses eram homens imorais, eram homens violentos, eram homens sem integridade, eram pessoas destituídas da aliança de Deus. Mas Deus foi aturando esse povo, porque Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em benignidade. A Bíblia diz que a iniquidade dos amorreus que estavam aqui, né? Vários nomes, porque haviam vários povos ocupando este lugar aqui. Mas a tolerância de Deus ainda não tinha subido até a tampa. Quer dizer, Deus ainda tinha tolerância, Deus ainda, a medida da iniquidade dessas pessoas ainda não tinha se enchido. Por isso que passou a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos filhos de Jacó, passa o período do deserto, quando Moisés, que é descendente de Levi, consegue libertar o povo. Quanto tempo esse povo passa lá no Egito? 430 anos de escravidão, tá? E depois mais 40 anos no deserto. E agora a gente entra no livro de Josué, porque é no livro de Josué, cujo paralelo é Jesus. Então Josué vem da mesma raiz de Jesus, então ele é o tipo, por isso que a gente está vendo Jesus no Antigo Testamento, Jesus na Bíblia, em cada livro da Bíblia, e o próprio nome de Josué
que na verdade não era originalmente Josué, era Oséias, né? Esse Josué originalmente se chama Oséias, mas como você sabe que tem mudanças de nomes, então ele é o Josué, cuja raiz é a mesma de Jesus, que é aquele que introduz o povo na terra prometida. E o que Jesus faz comigo e o que Jesus faz com você? Ele também nos tira de um contexto de deserto e nos introduz no reino de Deus. Então, há um paralelo. Josué é aquele que introduz o povo na terra prometida, enquanto Jesus é aquele que nos introduz também na terra prometida, só que não terra, não um espaço físico, mas é um espaço espiritual, tá bom? Então Josué vai expulsar os amorreus, os girgazeus, os jebuseus deste lugar e vai possuir a terra, tá bom? Gente, há algumas reflexões aqui, todo mundo já pegou aqui a lição, né? Tá tanto no grupo, que a gente postou no grupo, como também na folha. Se está faltando para alguém, levanta a mão que a gente entrega, tá? A Tati está fazendo essa gentileza para a gente entregar a folhinha. Bom, o que a gente pode ver aqui de interessante? A conquista da terra. Josué é o general do exército que comanda a conquista da terra prometida e depois a divisão da terra. É um tipo de Cristo que nos introduz na vida do reino de Deus, deixando-nos o desafio de tomarmos posse pela fé de todas as áreas da nossa vida. Outrora dominadas pelo pecado, pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Então veja só, qual que é o paralelo? Josué introduz o povo na terra prometida. Jesus nos introduz no reino de Deus. Mas há uma terra que a gente precisa conquistar. Qual é a primeira terra que a gente precisa conquistar? A terra da nossa alma, a terra da nossa vontade, a terra de nós mesmos, referente à nossa própria vida. O que esse povo teve que fazer? Deus não poderia mandar descer um raio, um fogo do céu e eliminar esses pecadores que estavam ali? Para o povo entrar tranquilo, para o povo entrar assim de porta aberta, porta larga, que bênção. Vamos entrar na terra prometida. Deus não poderia fazer isso? Mas não fez. Por quê? Porque nada na vida é de graça. Nada é fácil. Nós precisamos conquistar, nós precisamos exercer, precisamos colocar em prática os princípios de Deus, para que as nossas conquistas sejam na dependência de Deus, sejam a partir de valores do reino vivenciados, sejam a partir de uma consciência, de tal maneira, queridos, que Deus poderia ter mandado descer fogo do céu para matar todos os inimigos, mas ele não fez. Ele deu ao povo autoridade para expulsar, autoridade para guerrear, autoridade para batalhar. E assim é na minha vida, e assim é na sua vida. Vamos pensar, Jacó e Esaú, 2 irmãos, filhos de quem? De Isaac. Eram gêmeos. Esaú saiu primeiro, Jacó saiu depois. Tudo para Esaú era fácil. Esaú era o preferido do pai. Esaú era excelente caçador. Esaú era, por direito, o primogênito. Então tinha direito à porção. Tudo era favorável a Esaú. E para Jacó? Jacó não era o preferido do pai. Jacó não era habilidoso caçador, ele vivia meio como que na barra da saia da mãe, então ele não tinha muita habilidade, e ele também não era o primogênito, porque não tinha saído primeiro. O que acontece com Jacó? Ele tem que driblar todas as dificuldades, ele tem que exercer domínio sobre ele mesmo, para que ele pudesse herdar a bênção. E Deus viu o esforço de Jacó. Embora ele estivesse em desvantagem em relação a todas as coisas quanto ao irmão dele, mas Jacó, devido à sua desvantagem, ele luta com Deus. Quem conhece a passagem bíblica de Jacó lutando com Deus? Ele está lá no Peniel, é uma luta, é um conflito, e ele precisa conquistar aquela batalha diante de Deus. E o que acontece?
em meio a essa batalha, Deus muda o nome de Jacó. Agora você não vai ser mais Jacó, que significa enganador, suplantador. Não, agora você vai se chamar Israel. Por quê? Porque você lutou com os homens, e você lutou com Deus, e você prevaleceu. Então, o que faz com que Jacó tenha o seu nome mudado? A luta. O que faz com que a gente tenha a nossa identidade mudada? A nossa luta. As batalhas espirituais, aquilo que a gente conquista no gemido, na oração, na presença de Deus. Por isso que Deus não mandou descer um fogo do céu para eliminar esses inimigos. Mas antes, entregou esses inimigos nas mãos do povo, mas o povo teve que entrar e travar as batalhas necessárias para possuir aquela terra. E assim deve ser comigo, e assim deve ser com você. Vencendo as tentações, vencendo as limitações, vencendo todas as oposições, para que nossos músculos espirituais sejam desenvolvidos. Amém, queridos? Lá em Tiago 4, 7, quem é que pode ler para mim, por favor? Uma outra pessoa, Romanos 8, 12 e 13. Tiago 4, 7, quem pode ler? Amém. É uma luta. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que o povo aqui começou a fazer? Resistiu o inimigo e possuiu a terra. Romanos 8, 12 e 13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. O que é isso? É conquistar a terra da nossa vontade, é conquistar a terra das nossas emoções, é pelo esforço, pelo Espírito de Deus, mortificar aquilo que de dentro de nós emerge para tentar nos dominar. Isso tem a ver com domínio da terra, conquista da terra. A nossa recusa ou falha em possuir por completo a nossa herança produz os mesmos efeitos que o povo sofreu, opressão por parte do povo a quem deveria subjugar. Josué 23, versículos 12 e 13. Esses versículos são importantes. Josué 23, versículos 12 e 13. O que o Senhor está dizendo aqui em Josué? Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam enfrentar todos os inimigos e destruir todos os inimigos. Por quê? Porque se vocês destruírem alguns e deixarem outros, esses outros vão se agigantar, vão se levantar e vão se tornar espinhos para os olhos de vocês. E eu não tirarei mais esse povo, não darei mais a força para que vocês os tirem. E vocês vão ter que conviver com esse espinho dia a dia. O que isso tem a ver com a gente? Por exemplo, você se converte e você recebe da parte de Deus a força para enfrentar as tentações do mal, da pornografia, do vício do cigarro, do vício da bebida, das drogas. Vem a força de Deus para você vencer tudo isso pelo Espírito. Mas o que acontece? No meio do caminho, você começa a fazer corpo mole em relação a, um pouquinho de imoralidade não tem problema. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, um pouquinho daquilo outro. Ou seja, não nos utilizamos da autoridade para vencer os inimigos. E aí começamos a fazer aliança com eles dentro de nós. Foi o que aconteceu com o povo. Eles expeliram alguns, mas outros foram ficando espalhados no meio do povo. Só para você ter uma ideia. Dentre os povos que estavam aqui, havia um povinho muito enjoado, chamado os Jebuseus. Esses Jebuseus, que ficavam ali na região do que hoje é Jerusalém, os Jebuseus não saíram nos dias de Josué. Eles eram fortes. E o povo que recebeu a incumbência de destruí-los, não teve a competência de destruí-los totalmente. Sabe quanto tempo eles ficaram ainda na terra prometida, ali convivendo com o povo de Israel? Ficaram por 400 anos. Sabe quem é que conseguiu expulsá-los de vez?
Davi. Foi nos dias de Davi que os jebuseus foram totalmente expulsos. Por isso que a gente vai vendo aqui alguns tipos, né? Interessante. Josué é um tipo de Jesus, mas Davi é um tipo também de Jesus. Porque mesmo os inimigos mais ferrenhos, mais enjoados, que não conseguiram sair em outras gerações, mas com a estratégia da adoração que Davi impetrou para o povo, com a estratégia da batalha espiritual, da devoção, um homem segundo o coração de Deus, ele conseguiu expulsar os jebuseus, subir o monte e impedir que os jebuseus prosperassem naquele lugar. Isso tem a ver, queridos, com a realidade de que alguns inimigos na nossa vida, eles vão ser mais difíceis de serem arrancados do que outros. Mas se você tiver a perseverança e a disposição de ir até o fim, Deus dará graça e fará com que a sua vida exerça uma autoridade muito especial sobre a terra. Mas se você brincar, como eles aqui afrouxaram, esses inimigos aqui que não foram arrancados, eles no futuro trouxeram muitos problemas que a gente vai compartilhar também em outras ocasiões. Bom, falei aqui no livro de Josué sobre a conquista da terra, né? Então a terra foi conquistada, ainda que alguns inimigos permaneceram, e depois Josué distribuiu essa terra. Distribuiu essa terra por quantos? Pelas 12 tribos. Será que a gente sabe quais foram as tribos que receberam essa herança? Vamos lá? Quem mais ou menos sabe? Rúben, Simeão, mas Levi herdou a terra? Levi era uma tribo sacerdotal. Então Levi não herdou a terra. Então você não vai encontrar uma porção de terra com a tribo de Levi. Então vamos pular Levi. Vamos lá? Rúben, Simeão, pula Levi, vem Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Naftali, Benjamim, Dan, Manassés, Efraim. Tudo bem? Sabendo que Manassés e Efraim são os filhos de José. Então como é que a conta vai dar certo 12? Tem que sair José e tem que sair Levi. José sai para dar lugar para Manassés e Efraim. E Levi sai porque é uma tribo sacerdotal, não herdou a terra. Então esses foram os que herdaram a terra prometida. Então quais são mesmo, gente? Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Benjamim, Manassés, Efraim, Dan, e eu esqueci algum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alguém falou, é Naftali. Isso. Então estão aqui, ó, as 12 tribos. Então tira-se quem? José, para entrar Manassés e Efraim, que são os filhos de José. E tira-se Levi, porque Levi não herdou a terra. Mas a terra, então, é distribuída em 12 porções, e é no livro de Josué que se distribui a terra prometida. Tá bom, queridos? Mais lá na frente, esse reino vai se dividir, mas não é assunto para agora, é mais lá para frente, tá? Mas lá em Josué 5, vendo aqui Jesus em Josué, há uma menção em Josué 5, de 13 a 15. Quem pode ler Josué 5, de 13 a 15? Amém. Que bênção. Amados, Josué está para entrar na primeira terra, na primeira porção de terra da terra prometida. Qual foi a primeira cidade a ser conquistada na terra prometida, segundo o livro de Josué? Foi Jericó. A primeira cidade a ser conquistada foi
a cidade de Jericó. Antes de entrar em Jericó, Josué estava ali pensativo num determinado lugar e tal, até que de repente ele viu um homem com uma espada. E Josué pensou, escuta, você é dos nossos ou você é dos inimigos? E esse homem respondeu, não. Ou seja, não sou nem de vocês nem do inimigo. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás é santa. E a Bíblia diz que Josué se inclinou e o adorou. Anjo não recebe adoração. Se você olhar aqui no estudo bíblico, você vai comparar alguns lugares aqui, você vai verificar que quando alguém que diz, tira as sandálias do pé, a primeira vez que isso aconteceu na sarça ardente. Quando Moisés estava indo para a sarça, viu aquela sarça que ardia e não se consumia, e uma voz dizendo, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. Ou seja, Deus quem está falando. E agora esse homem fala a mesma coisa. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás é santa. O que é isso? É uma teofania. Teofania, está aqui na sua apostila. Teofania é uma aparição de Deus em forma humana. Teofania é uma aparição de Deus em forma humana. Isso também é chamado como cristofania. O que seria então cristofania? É uma aparição de Cristo antes da encarnação. Então esse homem não é um anjo, porque se fosse um anjo, quando Josué se inclinou, logo diria, não se inclina porque eu sou conservo teu, como acontece lá em Apocalipse, né? Que João vai se inclinar diante de um anjo e o anjo não aceita adoração. O anjo não pode ser adorado. Mas esse homem recebe adoração. E ele é alguém visível. Então, quando há um ser que recebe a adoração e que tem essa autoridade de dizer, tira as sandálias porque o lugar em que estás é terra santa, então é Deus mesmo presente falando, em forma de teofania. É uma aparição visível de Deus. Ou cristofania, é uma aparição de Cristo antes da encarnação na plenitude dos tempos. Você vai encontrar muitas vezes a Bíblia descrevendo o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Não é um anjo qualquer. Quando a Bíblia especifica o anjo do Senhor, é Jesus. É uma cristofania, ou é uma teofania. É uma aparição visível de Deus na forma humana. Então aí a gente já vê Cristo no livro de Josué. Cristo no livro de Josué pelo próprio nome Josué, né? O Salvador Yahvé, a salvação, mas também ele aparecendo. E é interessante quando Josué fala assim, quem é você? Você é dos nossos ou você é do time adversário? E ele diz, não. O certo não seria dizer que Jesus era Jesus era do time deles? Não, queridos, a gente tem que entender o seguinte, que Deus não joga no meu time. Eu é que preciso jogar no time dele. Está entendendo? É uma grande diferença. Porque quando a gente puxa Deus para a nossa sardinha, é como se Deus fosse o nosso servo. E a impressão que a gente tem é Josué dizendo, escuta, você é dos nossos, então vem para cá porque eu sou o general. E ele diz, não, quem é general aqui sou eu. Então, não é questão de eu ser do seu time ou do time adversário. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E eu estou aqui para ser o líder, eu estou aqui para coordenar essa entrada. Então, é Cristo quem nos introduz na terra prometida. Quando Josué está para entrar, há uma experiência muito interessante com uma prostituta chamada Raabe. Josué envia 2 espias lá para Jericó, e Raabe morava nos muros de Jericó. A gente fica tendo uma visão de muro, como é que a gente tem aqui de muro das nossas casas, né? Estreitinho. Não, os muros eram praticamente, dava para passar um carro em cima. Era uma fortaleza, era uma muralha. Tinha que ser um milagre mesmo, não era um muro de tijolo que qualquer coisa derrubaria. Não, era uma coisa larga, onde
carros passavam por cima daquilo. E Raabe era uma pessoa que morava nos termos de Jericó. Ela era uma prostituta. Os espias se refugiam na casa dela. Não dá tempo da gente ler todas as passagens, mas ela faz a boa profissão da fé de que conhecia o Deus dos espias, o Deus de Israel. E ela pediu misericórdia para que quando Jericó fosse invadida, ela não fosse destruída, juntamente com a sua família. E como Raabe foi misericordiosa para com os espias e os escondeu em sua casa, os espias quiseram então retribuir o favor. E fizeram o seguinte: colocam um fio de escarlate na janela, de forma visível, e põe toda a sua família debaixo do seu teto. No dia em que o exército de Israel entrar em Jericó, se alguém da sua família sair do seu teto e morrer, nós não somos responsáveis pela morte deles, tá? Então, mantenha-os debaixo do seu teto e coloque um fio de escarlate visível para que quando a terra for invadida, nós possamos avistar o fio vermelho. Fio de escarlate é um fio vermelho. E dito e feito, ela creu na palavra dos espias, ela colocou toda a família debaixo do seu teto, e no dia em que Jericó foi invadida, toda a família de Raabe foi poupada. E ela, apesar de ser uma prostituta, mas pela fé, ela foi salva. Para mostrar, queridos, que é pela graça. Raabe é um exemplo lindo da graça. É um Deus que salva a prostituta arrependida, é um Deus que salva o pecador, o ladrão do lado da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento, qual foi o único elemento que poderia fazer divisão, distinção entre a vida e a morte na vida de Raabe? Era só condição social? Era só condição moral? Era o sexo, homem ou mulher, jovem ou adulto? Não. Qual foi o único elemento que poderia salvá-la ou destruí-la? O sangue, representado pelo fio de escarlate. Ou seja, o fio de escarlate, se ela colocasse, crendo na eficácia daquele símbolo, seria salvação para ela, e foi. Mas se ela não cresce e não colocasse o fio, aquilo seria destruição para ela e para os filhos. Por isso que, e para a família, né? Pai, mãe, irmãos e tal. Por isso que aqui temos um paralelo muito lindo. Temos aqui o fio de escarlate. No livro de Êxodo, nós temos o sangue do cordeiro que é aplicado nas vergas, nos umbrais das portas. O anjo passou a meia-noite. Quem tinha o sangue, havia vida. Quem não tinha o sangue, havia morte. Quem tem o fio de escarlate, tem vida. Quem não tem, experimentará a morte. E aí, quando eles entraram, avistaram o fio, identificaram que aquele fio era um fio que representava a salvação para aquela família, e então toda a família de Raabe foi salva. Interessante que Raabe, ela se casou com uma pessoa chamada Salmão. Salmão, Raabe e Salmão são pais de Boaz, que se casa com Ruth, que é o próximo livro que a gente vai, depois de Juízes, estudar. Então eles estão na linhagem de Davi e estão na linhagem de Jesus. É uma coisa linda. Então, como é que Deus tira uma prostituta, limpa, perdoa, regenera e faz com que ela passe a fazer parte da genealogia de Davi e da genealogia de Jesus? O que é isso? Graça. Pelo sangue de Jesus. Graça pelo fio de escarlate. Bênção, bênção, bênção. Pura bênção de Deus. Resumimos aqui mais ou menos o livro de Josué. Só para a gente passar, dar uma introdução breve, para você ter uma noção do que é o livro de Josué e entender que Jesus está vivo, ele está claro, especialmente no fio de escarlate que Raabe usou para a salvação da sua família e para a introdução do seu nome na genealogia de Davi e de Jesus.
Amém, meus queridos? O que acontece em Juízes? Morre a geração de Josué, e Josué viu muitos sinais. Por exemplo, tem um sinal de Josué que quando ele está numa batalha, ele manda o sol parar num lugar e manda a lua parar em outro lugar. E o que acontece? O sol para e a lua para, por causa da oração de um homem. Imagina o que é uma geração que vê esse sinal. Imagina o que é uma geração que vê Deus agindo, conquistando, entrando e possuindo. Só que houve um problema. E esse é um desafio que a gente deve também atentar para nós. Nós não podemos permitir que as próximas gerações se enfraqueçam na transmissão da palavra de Deus. Às vezes nós temos uma geração que ela é muito forte na espiritualidade, no temor, na vida, no chamado, na vocação. Mas a gente enfraquece a transmissão para as gerações. O pai já não transmite com tanto fervor para o filho, e o filho também já não transmite com tanto fervor para o neto. E aí vai chegar um determinado momento em que as gerações, elas começam a se distanciar do plano original. E foi o que aconteceu entre Josué e Juízes. A geração de Josué morreu, passou. E entrou uma outra geração que não conhecia ao Senhor. E por não conhecer ao Senhor, ela começou a transgredir. Mas parte da transgressão tem a ver com os problemas que Josué enfrentou. Quais? Não expulsar todos os inimigos da terra, como Deus havia dito. Você tem que expulsar tudo. O povo que vai entrar na terra prometida tem que ser o povo das tribos, para adorar o único Deus. Mas o que eles fizeram nos dias de Josué? Deixaram um jebuseuzinho aqui, deixaram um girgazeuzinho ali, deixaram um eveu ali, deixaram um eteu ali, e o que aconteceu? Na medida em que as outras gerações foram se levantando, que não temiam ao Senhor, esse mal no meio do povo, com seus deuses, e com os casamentos, o povo de Israel começa a se casar com Girgazeu, o povo de Israel começa a se casar com os heveus, com os jebuseus, e aí vai enfraquecendo a estrutura da nação. E é a esposa, que é uma estrangeira, que está na terra, mas ela tem a Milcom como Deus, tem Astarote como Deus, tem Baal como Deus, e a família fica dividida. Fica o marido que teme ao Senhor e a esposa que teme a Astarote, ou o contrário. A mulher teme ao Senhor e o marido teme a Baal. E aí, uma confusão, os filhos já não sabem mais a quem servir. E chega um determinado momento que a nação ela está contaminada pela idolatria, pela adoração a outros deuses, e foi isso que aconteceu no livro de Juízes. O período de Juízes, ele vai compreender mais ou menos, Juízes, vamos colocar aqui, ó, entre Josué e Saul, que é o primeiro rei de Israel. Então aqui no meio nós vamos ter, o que está aqui no meio? Juízes. Quanto tempo? 490 anos. Então, entre Josué até Saul, que é o primeiro rei de Israel, o período de Juízes é de 490 anos. Quem são esses juízes? São homens ou mulheres, tem uma mulher aqui, né, que é Débora, que são juízes, são líderes espirituais que Deus levanta quando o povo suspira. Suspira por quê? Porque o povo peca, é uma montanha russa. Ora está em cima, ora está embaixo. Ora está em cima, ora está embaixo. Quando é que está embaixo? Quando esse povo se desvia de Deus por causa dessa mistura e dessa adoração a outros deuses, e então o povo peca, e quando o povo peca, os inimigos oprimem Israel. Inimigos de dentro e inimigos de fora. Oprimem Israel. E então Israel começa a buscar a Deus, se arrepende dos seus pecados, e quando clama, Deus levanta um juiz.
Deus levanta um líder espiritual. Eude, Sangar, Sansão, Débora, Baraque. São 12 juízes e uma juíza. 13 no período de juízes. Gideão é um juiz, Sansão é um juiz. Todos eles são levantados em determinados períodos. Durante esse período de 400 anos, 490 anos, o povo experimenta altos e baixos. Altos quando busca a Deus, e Deus levanta um juiz. Mas morre aquele juiz, aí quer dizer, o juiz é levantado, aí o povo experimenta 20 anos de paz, 40 anos de paz, mas aí depois morre aquele juiz, o povo volta a pecar, volta a estar debaixo de opressão maligna, clama de novo a Deus, e aí Deus vai levantar um outro juiz, e é assim, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, como a vida de muitos de nós. Juízes é talvez um reflexo da vida de muitos, quando não conseguem se manter numa postura só de serviço a Deus, de pensamento nele, de vida consagrada para Ele, e acaba vivendo essa vida mesmo de altos e baixos. Clama a Deus, Deus ouve, resolve o problema financeiro, e aí depois não se apega aos valores e aos princípios, e entra tudo de novo, imoralidade, carne, mundo, mal se instaurando por falta de constância. Falta de governo, falta de autoridade, falta de disciplina. Amém, queridos? Mas o período de juízes vai revelar também a misericórdia de Deus. Porque toda vez que o povo, então, clamou, Deus ouviu e atendeu. Aqui temos aí um resuminho, né, do que eu acabei de falar. Tudo que eu acabei de falar está baseado aí nos textos bíblicos que citamos na folhinha. Você pode estudar em casa, são várias passagens aí dentro de Juízes mesmo, que mostram essa alternância entre altos e baixos, entre pecado e arrependimento, entre busca a Deus e sofrimento por parte dos opressores e o livramento que Deus dá, levantando uma liderança que pudesse quebrar o jugo do povo de Israel. Dos juízes, quem é que te chama a atenção? Dos juízes que você conhece no livro de Juízes, quem é um personagem que pode te chamar a atenção, que você admira por um feito especial? Quem pode dizer aqui? Fala, Manuel. Jefté. Jefté é um juiz também, né? Que interessante. Que mais? Sansão. Que mais? Débora. Débora foi uma juíza muito importante. Sansão, Jefté. Todos eles têm uma história especial. Vá lá no livro de Juízes, você vai ver como é que Deus livrou por intermédio de cada um deles. Quem mais, queridos? Ninguém falou Gideão? Oi? Gideão era o menor da sua tribo, era o mais pobre, era o mais fraco, mas Deus não olhou para a fragilidade dele e se utilizou dele para que por meio dele grande livramento pudesse acontecer. Tá bom? No livro de Juízes, queridos, o anjo do Senhor que aparece lá em Juízes 2:1, a semelhança do que apareceu lá em Josué, lembra do homem lá com a espada desembainhada? Pois bem, no livro de Juízes também tem um anjo do Senhor que está lá em Juízes 2, versículo 1. Trata-se de uma teofania, aparição de Deus em forma física, ou mesmo cristofania, a aparição de Cristo antes da encarnação. E é um anjo do Senhor que também é o anjo do Senhor que fala à nação, repreendendo a nação por haver permitido com que os inimigos permanecessem no meio deles sem que fossem expulsos. Tá bom? E os juízes também, vendo Jesus aqui no livro de Juízes, todos os juízes praticamente são um tipo do libertador Cristo. Cristo é quem nos liberta, não é verdade? Esses juízes não libertaram o povo de Israel na hora da opressão? Pois bem, Cristo é quem nos
liberta. Está lá em João 8, 31 a 36, especialmente o texto que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, cada juiz que liberta o povo é um tipo de Cristo, que aparece no Novo Testamento, que nos liberta da opressão do maligno. Na sequência, o próximo livro e o último a ser estudado nessa noite é o livro de Ruth. Então eu já mostrei para vocês que é uma relação de Raabe, que se casou com Salmão, e ambos têm um filho chamado Boaz. Boaz, no livro de Ruth, é um tipo de Cristo. Por quê? A história de Ruth se dá nos dias de Juízes. Então, amados, a história de Ruth se dá nos dias de Juízes. Então, não quer dizer que a coisa tenha que ser necessariamente assim. Bom, então vamos estudar Juízes, 490 anos, aí quando terminar os 490, aí vamos começar a história de Ruth. Não, às vezes as histórias se entrelaçam, elas entram dentro de um contexto. Por exemplo, Ruth está dentro desses 490 anos, está dentro do livro de, está dentro do período de Juízes. Só que, oi? Exatamente, igual a Esdras e Neemias, que são dois livros diferentes, mas eles contam uma história dentro de um mesmo período. Então é comum isso acontecer na Bíblia. E já falamos então que Salmão casou com Raabe, e ambos tiveram um homem chamado Boaz. Esse Boaz, ele é extremamente importante na história de Ruth. E nós vamos ver também Jesus no livro de Ruth. Vamos lá. Quais são os personagens importantes aqui do livro de Ruth? Um homem chamado Elimeleque, e a sua esposa, o nome mais lindo do mundo. Vou fazer uma média aqui, gente, para Elimeleque e Noemi. De onde eles eram? Belém, de Judá. Eles eram da terra de Israel. Mas por conta da fome, eles foram para Moabe. Moabe. Não deveriam ter ido para Moabe. Mas como Deus, às vezes, se move, mesmo nos nossos erros, e quando a gente se arrepende, se coloca, Ele conserta os nossos caminhos, tá bom. Eles foram lá para Moabe. Lá em Moabe, eles tinham dois filhos, Malom e Quilion. Se eu não trocar aqui as esposas, pode ser que eu troque, depois vocês conferem lá. Então Malom se casou com Orfa, moabita, porque eles estavam em Moabe. Houve um período de fome lá em Belém de Judá, então eles foram se refugiar em Moabe, tá? Interessante que Belém de Judá era a terra do pão, mas na terra do pão houve fome, né? E eles foram se refugiar em Moabe. E ali os filhos, Malom casou com Orfa e Quilion, Ruth. Tá certo, né? Já conferiram. Malom, Orfa e Quilion casou com Ruth. Mas aconteceu que num período de 10 anos, morreu Elimeleque e também morreram Malom e Quilion. Até porque o nome também era bem propício para morrer. Um se chamava Fraco, outro se chamava alguém que está quase morrendo mesmo. Precisa ver qual que é a palavra certinha. Mas Elimeleque, um era doença, outro era fraqueza, mais ou menos assim. Elimeleque, Malom e Quilion. Então tinha tudo para morrer mesmo. Elimeleque, Malom e Quilion. Morreram. E ficou Noemi, Orfa e Ruth. Só que Noemi estava em Moabe durante aquele período de 10 anos. E o que aconteceu? Que ela soube que
que Deus havia visitado a terra natal dela, a terra de Belém, de Judá. Então o que ela fez? Olha, minhas noras, eu não tenho mais nada para dar para vocês, porque eu já tenho uma certa idade, não posso mais ter filhos, para que vocês se casem com os meus filhos. Então, por favor, voltem para a terra de vocês, que é a terra de Moabe, porque eu vou voltar para Belém de Judá. O que aconteceu? Orfa voltou para Moabe, mas Ruth se apegou a ela. E então, existe aquele texto muito lindo que diz: não me instes para que te deixe, nem para que me aparte de ti. Teu Deus é meu Deus, a sua terra é a minha terra, onde morreres tu, morrerei e serei sepultada. Faça, meu Senhor, outro tanto, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Está lá no livro de Ruth. Ou seja, ela era uma moabita, mas ela decidiu abrir mão dos seus deuses de Moabe, decidiu abrir mão da sua terra, decidiu abrir mão dos seus fundamentos de fé para adorar ao Deus de Noemi. E então ambas vão, Noemi na verdade volta para sua terra natal, mas Ruth não. Ruth abandona a sua terra pagã e vai com a sogra para a terra de Judá. Qual é o tipo disso? O que isso está tipificando? A igreja. A igreja está abrindo mão da cultura pagã, de onde mora, de onde vivia, dos seus deuses, da sua idolatria. Para quê? Para servir ao Deus de Israel. Está abandonando os valores de Moabe, de uma terra pagã, para abraçar os valores do reino de Deus. E quando ela faz isso pela fé, ela vai encontrar quem vai redimir Noemi das suas terras, que é Boaz. Noemi tinha um parente que é chamado parente remidor. O que isso significa? A lei levítica dizia o seguinte, que se você, por meio da pobreza, perder todos os seus bens, mas se você tiver um parente, esse parente pode resgatar todos os bens que você teve que vender ou teve que perder. Então, quando Noemi volta para sua terra natal, ela vai procurar quem, porventura, possa ser o seu parente remidor. Tinha uma pessoa que tinha o direito de ser o parente remidor antes de Boaz, mas essa pessoa não aceitou porque senão comprometeria a sua herança. E então, diante das testemunhas, essa outra pessoa abre mão do direito de redimir a Noemi e suas terras. Ele até se dispôs a redimir as terras, mas ele teria que casar com a Ruth. E aí ele não aceitou, porque senão comprometeria a sua herança. Então, essa outra pessoa abre mão desse resgate, e Boaz, diante das testemunhas, ele diz, então eu vou resgatar. E o que ele faz? Ele resgata todas as propriedades que Noemi havia perdido. Quando ela perdeu? No período em que ela foi para Moabe. Ela passou por fome, ela perdeu seus bens, foi para Moabe, o marido morreu, os filhos morreram, ela perdeu tudo. Quando ela voltou para a terra, ela já não tinha mais nada. Então ela foi procurar um parente remidor que pudesse resgatar os bens. E esse parente foi Boaz, o parente remidor. Então, Ruth é um tipo da igreja que sai do mundo para abraçar os valores de Israel, do Deus de Israel. Mas Boaz é um tipo de Cristo. Por quê? Porque nós, no pecado, perdemos tudo. Perdemos a dignidade, perdemos a paz, perdemos a vida eterna, perdemos esperança, perdemos o céu, perdemos o futuro, perdemos expectativa, perdemos tudo, não temos nada. Mas o que Cristo faz? Ele se casou com Ruth, com a Moabita. Cristo se casa com a igreja. E agora lá em Efésios 1, versículo 3, a Bíblia diz, bendito o Deus e Pai
do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, nós que éramos pobres e Cristo que era rico, Cristo se fez pobre para que nós enriquecêssemos. É a Noemi que é pobre, é a Ruth que é pobre, mas quando se casa com Boaz, Boaz é o parente remidor que vai resgatar o patrimônio de Noemi, e Noemi, que não tinha mais possibilidade de ser avó, porque Ruth não conseguiu ter filhos com Quilion, e Orfa também não teve filhos com Malom, então Noemi estava sem descendentes. Mas na lei levítica, se encontrasse um parente remidor, e ele tivesse filhos, esses filhos não seriam do parente remidor, mas suscitaria nome, no caso, a Quilion. Quilion que morreu sem ter filhos, os filhos de Ruth, com Boaz, seriam descendência de Quilion. Consequentemente, Quilion era filho de Noemi, portanto, Noemi, que não poderia mais ter descendência ou ter netos, pôde tê-los pelo resgate que Boaz lhe fez. Amém, gente? É complicado tudo isso? Como é que Deus resgata de verdade, né? Como Deus resgata uma mulher que já não podia mais poder dizer, puxa, nunca mais vou poder dizer que tenho neto mesmo, né? Mas agora pode ter através do resgate que Boaz lhe fez. Então Boaz é o parente remidor. Estuda direitinho em casa, veja as referências bíblicas e você vai se empolgar de poder ver Jesus nos livros da Bíblia. Tudo bem, gente? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Pai querido, queremos te dar graça por essa noite, que a bênção do Senhor seja sobre nós, uma noite de paz, de alegria, de conforto, para que possamos renovar as nossas forças para mais um dia. E no novo dia, leva-nos a compreender qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Obrigado por tudo. Abençoa teus filhos, para que eles possam voltar para casa na bênção, na proteção, no livramento do Senhor, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Vão na paz. Deus abençoe. Obrigado, queridos.